Boa tarde, nós estamos começando mais um Rádio Web Filosofia, dos alunos de Filosofia da PUC do Paraná, Curitiba. Eu sou o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca e estou aqui com o Flávio Liberalino e o Johnny Gil Melquiades. Hoje nós nos propusemos a comentar um pouco a relação da imprensa com as últimas manifestações em Curitiba. E eu tenho vivido intensamente desde a semana passada essas questões, tenho lido muito, tenho visto as manifestações não apenas na mídia curitibana ou brasileira, mas também na mídia internacional, e percebi que essa relação, ela dominou o noticiário, né, e realmente causou bastante impacto na mídia internacional. E ao longo do programa eu gostaria de mencionar aqui algumas dessas manifestações, né? E a minha opinião inicial a respeito disso, daí eu gostaria que vocês comentassem, Johnny e Flávio e Johnny. No início, parece que a imprensa estava mais voltada para comentários do tipo confronto entre manifestantes e polícia, no primeiro momento. De repente, né, as imagens, enfim, os fatos começaram a vir à tona com mais clareza, e esse comentário de uma luta como se ela fosse proporcional, né, como se houvesse alguma defesa do Estado, né, em relação a isso, os comentários do governador, do secretário de Segurança. Depois eu gostaria de comentar também essa sequência de fatos, né, do modo como eles começaram a se defender e foram se afundando cada vez mais a partir dos próprios comentários que eles fizeram. Mas parece que, a partir de um certo ponto, a mídia começou a entender, né, que era dizer que era um confronto entre manifestantes e policiais, era quase como dizer, alguns comentários irônicos que eu fiz, né, o sujeito colocou a testa na frente da bala, né, ele enfiou a sua barriga na baioneta, sabe, como se houvesse alguma proporção, né. E aqueles comentários ridículos sobre black blocs, daí tem lá um pessoal que defende o governador no Facebook, eles publicaram fotos do pessoal com lenço, que é o quê, né? Assim, você está sendo atacado por gás, daí você não coloca nada no rosto. Deixa eu respirar aqui mais com a minha narina esquerda, que ela não respirou o suficiente ainda, né? É lógico que as pessoas vão usar lenço, né? E aí pegam lá uma foto de uma ou duas pessoas que estavam com tampa de lata de lixo na mão, né, como um Don Quixote de La Mancha, né, atacando a polícia e dizer que aquilo ali é black bloc também, né? E eles não conseguiram mostrar um black bloc de verdade até agora, né, nessas manifestações. E a imprensa foi cada vez mais, né, aparentemente, noticiando as coisas com um peso, vamos dizer assim, relativo mais realista, né? Não sei o que vocês pensam disso. Boa tarde a todos, meu nome é Johnny. Bom, professor, para começar, né, começarei por onde você citou que a imprensa começou com essa luta igual, né, com esse confronto, mas que confronto é esse, né? Onde só os professores, né, que tiveram o prejuízo. E lembrando, né, que bala de borracha é da barriga para baixo, né, não no rosto, né, tudo isso tivemos. Eu acho que uma sátira que mostra bem isso é o vídeo do Porta dos Fundos, né? E que eles fizeram um vídeo aquele, acho do que bala de borracha. Ele é mais antigo, né? É bem antigo. Mas parece que foi feito para essas manifestações. Isso mesmo, né? É professor, né? Bala de borracha, né? Tudo ele responde, bala de borracha, bala de borracha. Só fica nisso porque, né? Eu acho que é bem dessa forma mesmo que age ali, né? E a mídia, ela quis induzir isso como se fosse um confronto, mas como teve proporções que eu acho que eles não imaginavam que ia ter, né? Que é para mídia até internacional, eles tiveram que mudar o discurso deles, né? E eles mudaram, mas se nós pegarmos ontem, né, a ênfase que a mídia deu para o panelaço, que foi um panelaço que nem foi assim tão grande, né? Foi mais pelo pessoal, pela classe média alta, eles deram uma ênfase muito grande, passou no Jornal Nacional, se eu não me engano, que eu estava vendo ontem,
como se fosse algo que todo o país estava fazendo, assim. Eles deram a entender. Foi na Globo que eu assisti. Eles deram a entender como se o panelaço fosse algo assim enorme que eles estavam fazendo, que o pessoal está fazendo, panelaço, buzinaço, tentando, acho que, tirar o foco, não sei, ou mudar o foco, né, para outra coisa que... Eu estava olhando aqui algumas reportagens que teve a favor, não sei se eu uso esse termo, a favor dos professores, mas mostrando o que aconteceu realmente, né? Que foi um massacre. E daí teve um leitor que escreveu bem assim, ó. O governador Beto Richa caiu na armadilha dos PTs. PTs dele coloca comunistas. Tudo junto, PTs comunistas, que através da CUT, PT, MST, enfim, UNE, infernizam o país com suas demagogias e mentiras. A verdade vai vir à tona e toda a sociedade saberá das sórdidas intenções desse movimento corporativista. Cadê a justiça do trabalho para julgar o dissídio e pronto? O governo cumpre a sentença e também os professores cumprem. Pronto. É um movimento de vingança para desviar a atenção do petrolão, dele coloca aqui, fora PTs comunistas, né? Então... É uma versão dos fatos, né? Diga, Flávio. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Eduardo, boa tarde, Johnny. Falar sobre a mídia é um pouco... Eu geralmente não gosto, tipo, no meu trabalho ou em casa com a minha família, a gente não fala muito sobre isso. E geralmente eu não vejo nada de mídias. E uma coisa que me chama muita atenção é o fato de o telespectador, por exemplo, o jornal, ele funciona muito baseado na polêmica e na informação incorreta, ou não informação incorreta em si, mas em alguns casos, você não citar toda a informação também é feio, é danoso. E se você não quer, por exemplo, dizer que quem governa o Paraná é um governador do PSDB, você pode não dizer que ele não é um tucano, mas você apenas diz, o governo está fazendo isso. Você, além de passar uma informação errada, você também pode omitir coisas verdadeiras, que não é legal. Então, eu acho que funciona muito assim a mídia, na base da polêmica, na base de não gira em cima da informação de verdade. Mas, por exemplo, para mim, isso não faz diferença. Quando eu assisto jornal, eu sei quando o jornalista está escondendo alguma coisa, está blefando, está desviando o foco. E o que me impressiona é que quase ninguém vê isso. Tipo, eu assisto jornal com a minha mãe, por exemplo. Para ela é tudo verdade. Tipo, falou é verdade. Eu falo para ela, não, mãe, isso não é, isso já passou, ou isso não aconteceu. Ou, por exemplo, uma reportagem que eu vi que alguém justificando a ação da PM porque os manifestantes poderiam invadir a Assembleia e depredar. Mas eu não achei justo, porque só pelo fato de poderem entrar lá e depredar, você imaginar que eles fossem fazer isso, você não pode meter bala. Tem que tirar bala dele. Sim, porque pode ser que eles quebrem as cadeiras. Você não pode prejulgar assim. Eles só queriam impedir uma votação. E não justifica. Mesmo que eles vão entrar lá e quebrar as cadeiras, não justifica as balas, como você falou. Sim. Então, são muitas coisas que confundem a minha cabeça, por exemplo. Porque foi informação baseada na polêmica, em mentiras, em partidarismo. E eu sei que um jornal é uma empresa. Um jornal não é um círculo de amigos para falar sobre tudo de livre e espontânea vontade. Eu sei que um jornal tem patrocinadores, tem profissionais de alta qualidade, mas sempre tem alguma coisa a mais por trás. E é complicado para você realmente, quem está em casa assistindo jornal todo dia, toda novela, filmes, fazer um juízo do que é, pelo menos, verdadeiro. Porque no caso de um protesto como esse dos professores, não tem como você dizer que a CUT está por trás, sem você saber que o governo quer retirar, mexer na previdência dos professores. Muita gente não sabe disso. De qualquer modo, é perfeitamente natural que numa manifestação como essa, contra o PSDB, estejam lá petistas, CUT,
eu não consigo imaginar que elas não estivessem. Né? Agora, isso não significa Que eles estão que você por trás, possa né? polarizar de novo, né? Desse jeito que as pessoas estão fazendo. Na verdade, é um desejo de ignorância, né? Uma forma ativa de ignorância. Tentar não ver. Estamos aqui chegou agora mesmo a Gabriela Romanelli. Gabriela esteve no protesto de quarta-feira, né, Gabriela? Sim. Então você é testemunha ocular da história, como o repórter Esso. O repórter Esso, nos anos 60, era o modo como eles se anunciavam era esse, né? Repórter Esso, a testemunha ocular da história. Então aqui é a Gabriela Romanelli, a testemunha ocular da história. Enquanto a gente estava aqui fazendo o programa na quarta-feira passada, ela era a nossa emissária, a nossa infiltrada nas manifestações. Você tirou muitas fotos dos petistas da CUT incitando a manifestação, os black blocs atacando a polícia militar, o jornalista atacando o pitbull com a perna. Você viu tudo isso acontecendo? Quarta-feira eu não consegui bater muitas fotos. Eu tava lá desde as 9h30 da manhã, já na passeata. Mas eu vou abrir meu coração, eu não fiquei lá pra ver o final da história. A hora que começou a voar a bomba, eu corri. Porque eu tava lá escondida ainda, não podia aparecer machucada em casa, nem nada do gênero. Mas o que eu vi foi o caminhão de som falando que a votação do projeto do confisco da Previdência não tinha sido retirado da pauta e seria o primeiro projeto a ser votado. O cerco policial já estava lá desde sábado, se não me engano. E tal, era muita polícia, muita gente, muita distância, né, entre a grade, a barreira de contenção da polícia e a grade da Assembleia mesmo. Mas quando falaram que ia ser o primeiro projeto a ser votado, eu fui me despedir da professora com quem eu estava. Nisso, começaram a voar as bombas e o povo começou a correr. Eu comecei a ver o povo correndo e as Praticamente bombas simultaneamente. voando. Praticamente simultaneamente. A hora que falaram que ia ser o primeiro projeto a ser votado, o povo começou a correr e começou a voar a bomba. Eu saí correndo pela Praça Nossa Senhora de Salete, que era o único lugar que não tinha o cerco fechado, os fundos da praça, e lá eles jogavam bomba, 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 bomba. Surgia a bomba do nada, depois eu descobri que era do helicóptero, né? Que tinha um helicóptero lá. Não, eram ETs. Era ET, não era? Não, tava brotando do chão, né? Era o diabo jogando. Não foi ninguém que jogou, não. Não, mas... Se abriram as portas do inferno. Por aí. Seria uma boa analogia, mas realmente o helicóptero estava rondando já desde de manhã cedo o local. E muitas bombas, era muito gás. Chegou uma hora que eu fiquei sem ar no meio da praça. Eu tive que parar de respirar e continuar correndo, porque eu vi que eu ia... O que é bem difícil, né? Parar de respirar e continuar correndo mas é algo tinha heróico. que ser, porque você pensa, eu tô respirando mais, eu tô correndo... E acaba assim, você se intoxicando mais ainda. Eu já não estava conseguindo mais respirar, eu estava com medo de desmaiar lá no meio, né? Assim. Mas aí eu consegui chegar ao fundo da praça. A hora que eu cheguei no fundo da praça, o povo começou a jogar bomba pro meio da praça, pro fundo da praça. Ou seja, as bombas alcançaram você. Não mas os manifestantes que estavam fugindo dessas bombas, eles estavam perseguindo com as bombas. Depois começaram a ter tiros. No outro dia eu descobri, meus colegas tinham tomado tiros da Federal. Uma quebrou 2 costelas, tá lá, uma professora... Eu tava com 2 professoras, né, na hora do incidente. Uma delas ainda é aquela capa da Gazeta, a professora recebendo aquele jato de spray na cara, assim. Eu vi. Uhum. Então, uma delas era essa. Eu fiquei morrendo de medo delas terem se machucado, mas não, aquele dia foi só um susto muito grande mesmo. Pelo menos com elas. Depois eu cheguei em casa e eu comecei a ver, né, as fotos, o pessoal todo machucado. Ontem mesmo, o pessoal que tinha sofrido as lesões mais graves, que era aquele cara que tomou um tiro perto do olho. No olho? Não foi no olho mesmo. Foi no olho, né? Então, eu acho que ele estava lá, pelo que eu vi, o olho estava muito vermelho. Ele quase perdeu a visão. O outro tomou 3 tiros no rosto, estilhaço de bomba, um agente penitenciário, estava com os buracos na... Para mostrar que não existiam lá só professores, né? Mas ele estava lá, mas são servidores estaduais, não é só uma greve a 12 professores.
Não era só professor que estava lá, tinha aluno lá, tinha aluno da Federal lá, apoiando a greve. Também, o meu curso é suspeito, porque todo mundo vai virar professor, né? Mas, teoricamente, tinha aluno lá, tinha idoso lá, tinha criança lá. Uma coisa que me tocou foi o Movimento Popular por Moradia que estava lá, de manhã cedo. E eles saíram um pouco antes de começar essa guerra. Eu fiquei, putz, imagina se eles estivessem lá, com todas aquelas crianças, no meio daquela confusão toda. Mas existiam crianças lá durante a Existiam, mas era menos. Menor número. Menor número. Porque o Movimento Popular por Moradia estava com muitas crianças lá. Tinha um caminhão da cavalaria, que depois descobriram que estava vazio. Mas eu andei pensando, é algo mais psicológico mesmo. Tem a cavalaria aqui. Pra remeter também ao que o Álvaro Dias pra fez. repetir, né? Eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. Fazer entendeu? pior, né? Não, mas... Eu vou aperfeiçoar o sistema. Mas a hora que você chega e já tem um caminhão da cavalaria lá pronto. Tu não sabe se tem cavalo lá dentro, se não tem. E você não vai lá perguntar. É um cavalo de Troia, né? E tava a praça inteira cercada. Até uma coisa que depois eu fui lembrando, a rotatória também estava fechada para acesso de carros. Depois abriram um pedaço para passar carro. Para que isso? Para atrapalhar o povo que estava correndo. Sim, para causar um tumulto maior ainda. Na hora de correr. Que eu saí em zigue-zague até chegar na Matheus Leme, né? E era um perigo, porque o povo quase era atropelado, porque o pessoal queria fugir e o pessoal que estava no carro não deixava passar. Que eles estavam muito... É muito perigoso para quem está num carro ficar com esse spray de pimenta no rosto e tal. As bolas de borracha. Ninguém quer, né? A verdade é que quem está no carro tem uma armadura e tenta... Mas sabe, eles têm medo também, só que eles não veem que o outro está numa situação pior do que a deles. Exatamente. Queria registrar que chegaram aqui a Rafaela Cardoso, a professora Abel Ribeiro, a professora Irineu Letensky, né, nossos companheiros. Eu queria testemunhar, né, que eu tenho, entre as pessoas com as quais eu trabalho, né, tem um médico que estava justamente de plantão no Hospital das Clínicas na quarta-feira. Então, ele testemunhou para mim a continuidade das ações, né? Quer dizer, das ações aí no sentido de os feridos chegaram e ele era a pessoa que estava lá no pronto atendimento, né? Então ele testemunhou a barbárie pelos efeitos da barbárie e realmente as pessoas chegaram lá num estado lastimável, muitas pessoas, ele ficou muito assustado, ele nunca viu uma coisa daquelas. Então, veja, uma pessoa que trabalha em pronto atendimento, tá? Vê de tudo, né? Sexta-feira à noite, domingo à noite, toda aquela barbaridade de trânsito, né? E ele não tem palavras para descrever o inferno que foi. E ele ficou, inclusive, ele encerraria o plantão, ele ficou mais 2 horas ainda, ajudando a outra equipe que estava depois. Né? Ele atendeu a pessoa que levou o tiro no olho, atendeu a pessoa que levou a bala na panturrilha, lá aquele professor, que a foto também, que ele estava com um pano segurando o sangue do rosto, que ele levou... o professor de sociologia, e aí também comentou dos comentários de outros médicos, né? Mas tem que ver o lado do Beto Richa também. E ele comentando assim, veja, o que mais você precisa, né? O que mais você precisa, né? Qual é o lado do Beto Richa, aquele que ele aumenta o próprio salário e faz um rombo maior ainda no Estado? Não, a verdade é que isso só está acontecendo, né, entre os fatores, por quê? Porque tanto o legislativo quanto o judiciário, agora, ontem... A Justiça também, o Tribunal de Justiça ganhou um auxílio moradia também de R$4.000. Então, ontem o Tribunal de Contas votou para si mesmo um aumento de R$4.000 também, de benefícios, assim, sei lá o nome, mas tanto faz. Enfim, não é um momento para Mas mostra bem como a gente está naquela história do Robin Hood, né, do príncipe João, cobrando tributos, né, esfolando o povo com tributos, não devolvendo nada para o povo, e assim aquela coisa prévia da Revolução Francesa também, né, aquele Estado, ou prévia da Revolução Russa. Né, sem querer dizer, agora o professor está dizendo que nós devemos fazer uma revolução. Não, mas sabe que no Havana Connection, um programa capitaneado pelo Leonardo Sakamoto e Joe Willis, quem quiser assistir, fica a indicação,
foi feito em fevereiro, quando teve em fevereiro. E uma das comentaristas falou assim que ela via as imagens e parecia a Revolução Russa mesmo, eles ocupando o Palácio o palácio lá na Rússia, no caso aqui, a Assembleia Legislativa. Sim. E só aproveitar o gancho, registrar, eu estou de sangue nos olhos, mediante essa situação, não é para menos, como a Gabriela falou, a gente é um curso de licenciatura, inclusive eu vou deixar aqui o apelo já, professor, vamos todos os cursos de licenciatura da universidade fazer um dia de paralisação. Porque não dá, não tem como ficar na situação que está. Eu estava agora há pouco acompanhando pela internet a audiência pública no Senado dos Direitos Humanos em relação a esse massacre, porque foi um massacre, não foi, como a mídia disse, como o nosso assunto é mídia, não foi um confronto, não existiu confronto. Se existiu o Black Bloc lá, eram alguns, mas se existiu. Não deveriam ser reprimidos da forma em que foi reprimido. Não é assim que funciona, não é assim que deve funcionar. Só fazer uma observação que os grupos Black Blocs, que ele falou que estavam na manifestação... Não, o grupo que apareceu na televisão, um é o Quebrando Muros, que é um coletivo de estudantes da Federal, e o outro era um grupo de amigos, os dois estavam lá, eram meus colegas da Federal. Eu fui perguntar se era de algum coletivo, de alguma entidade estudantil. E ele falou que não, era simplesmente um grupo de amigos conversando. E no dia seguinte ele era a mesma coisa. Sim, né? Muitos estudantes lá. E não dá para você esperar também, né, que o estudante se comporte como professor. Mas até não tem como. Ele tomou um tiro na testa. Então, os filhos do professor Omar Pérez, aqui, que era nosso colega, também deitados no chão, eles apanharam. Né? Então, mas eu digo assim, apenas também esperar assim, que os estudantes, né, não reajam a uma situação dessa, não se movimentem, não sejam mais ativos do que as pessoas mais velhas, também é para acabar, né? É pra acabar. Imaginar o quê, né? Quer dizer, botar o mundo de cabeça para baixo, né? E mais uma coisa, professor, nessa audiência pública que ocorreu no Senado agora há pouco, ela durou das 9 da manhã exatamente às 2h20 da tarde. Todas essas horas, porque foi falado gente do governo do Paraná, gente da CUT, gente da PP Sindicato, gente dos partidos anti-governo, foi falado. Inclusive, Valdir Russoni disse que o governador é uma pessoa de bem. Estamos vendo claramente como o governador é uma pessoa de bem. E durante essa transmissão ali na TV Senado, foi anunciado, até já deu um surto de felicidade, que Francisquini teria caído, mas logo depois veio a notícia pela Gazeta do Povo que ele entrou na reunião já demitido, mas depois de um apelo, fez igual a Maria Vitória em fevereiro, deve ter dado uma choradinha, né? Chorou ali pro Beto Richa, e o Beto Richa segurou ele no cargo. Ele não vai sair, mas vai sair. Acho que se depender dos movimentos estudantis, dos professores... Ele vai seguir a máxima do Baltazar Gracian. Arrume alguém para levar pancada por você. O secretário fez isso, e agora ele vai fazer. Quando? Eu não sei. Mas no momento que apertar bastante o pescoço dele, ele geme e demite o secretário. Eu penso assim, já caiu o Francisco Xavier, que é secretário de Educação. Para o Francisquini é mais um passo. Exatamente. O coronel caiu o coronel da PM no lugar do Francisquini. Quer dizer, o Francisquini jogou ele na fogueira. É como se eles não tivessem dado a ordem e o coronel tivesse agido sozinho. Né? Coronel nenhum faz isso. Né? Eles seguem as ordens do governador. É o que eles falam, é uma palavra que o governador dissesse ou que o Francisquini dissesse, parava. E eles passaram 2 horas. E a tropa está revoltada. Né? Sim, eu acabei de ver, vindo para cá, acabei de ver que saiu uma carta dos PMs em repúdio ao desgoverno, né? Do desgovernador e do secretário de Segurança Pública. E, assim, foi horrível. Eu tava acompanhando pela internet e não conseguia parar de ver aquilo, porque foi extremamente horrível. A gente tá falando de mídia, gente, saiu no New York Times, saiu na BBC de Londres, saiu nos jornais franceses. Então, eu fui colocar a matéria do New York Times no Facebook, e o Facebook não aceitou. Então, acontece isso, tá fazendo censura. Tá fazendo censura.
Fala, professor Abel Ribeiro. Boa tarde. Como Boa estamos? Nesses dias tão simpáticos e alegres que nós estamos vivendo aqui no Paraná. Eu queria lembrar que no programa anterior, na quarta-feira, última, nós estávamos exatamente 3h15, né? Começando com a canção Caminhando e Cantando, né? Para não dizer que não falei de flores, quando dizia lá, há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. E nesse momento, os professores e aqueles que estavam manifestando pacificamente na Assembleia, eles foram massacrados. Muitos falam que há uma praça de guerra, mas guerra é quando há duas forças similares, né? Sim, mas havia pessoas armadas e pessoas desarmadas. Então isso não se configura um massacre como uma guerra. Isso é um massacre. Então o primeiro ponto é dizer que no exato momento que estávamos cantando a canção, estava chegando as notícias de 107 feridos. Isso. E nós mostramos as primeiras fotos aqui. Interessante. Falamos a respeito delas. Seria uma coisa um pouco estranha mostrar fotos no rádio, né? E interessante que aquilo que veiculou-se sobre os Black Blocs, hoje mostrou no jornal da RPC uma matéria muito interessante. E eles, assim, realmente também mostrando a sua indignação, né? Tamanhas mentiras. E mostrou-se que era um grupo da UEL. As armas químicas. As armas químicas. Professora de química, é isso? Não, o que passou lá, um grupo de estudantes fazendo preparando material para que amenizava o efeito do gás, claro. E aí... E eles falaram que eram bombas químicas que eles estavam distribuindo. Não deixa de ser, né? Uma bomba química, entre aspas. Isso, Então, a polícia pode ter sido atacada com pamonhas. O que é muito grave, né? E o mais interessante é que ele termina dizendo que está um caos quando os professores resolvem manter a greve, né? Esperando que alguma coisa seja feita em relação ao Paraná Previdência. E o que chamou a atenção em relação à mídia e de que forma a mídia é manipulada no Brasil é que na véspera de eleição da presidente Dilma, na sexta-feira surgiu uma grande informação que era para desestabilizar as pessoas que iriam votar no domingo. A Veja sai com uma notícia dizendo: eles sabiam de tudo. Isso foi a máxima dos cabos eleitorais de campanha no sábado e domingo para desestabilizar as pessoas que iriam votar na Dilma. Veja, isso foi da sexta para o sábado e domingo. Esse evento começou na terça-feira, o evento aqui dos professores começou na terça-feira, culminou na quarta-feira com aquele massacre, passou-se quarta noite, quinta, sexta, sábado, domingo. Pergunta o que saiu exatamente na Veja sobre o massacre no Paraná. Nada, nenhuma linha. Saiu, professor, nosso não, talvez amado de não sei quem, Reinaldo Azevedo, falando que não tem nada de professor, foi tudo capitaneado pelos Black Blocs. Pelo PT, etc. Tudo para tirar, tudo para encobertar. O PT virou um bode expiatório, então, agora. Que foi o que saiu, tá lá para quem quiser ver, na coluna do Reinaldo Azevedo. A cúpula do PSDB nacional também. Né, aqui, eu quero deixar bem claro que nós não estamos aqui fazendo apologia partidária, coisa do gênero. Mas os comentários que foram feitos pela cúpula do PSDB nacional a respeito foram, assim, no mínimo degradantes. Foram coisas, assim, pornográficas. Eu acho que, para não generalizar, assim, como sempre, acho que teve um ou outro que eu vi num portal que eles disseram, o governador do Paraná não soube controlar a situação. Mas a segunda parte do comentário, eu me lembro disso. A segunda parte do comentário é que, apesar de que os professores atacaram com violência. Nossa. Entendeu? Até a
Jogaram vários dialéticos. Jogaram balas de tinta. Livros. Jogaram balas de tinta. Balas de giz. Alguns livros são pesados, podem machucar. No próximo protesto eu vou levar os meus xerox lá, porque eu pensei que aquilo ia machucar bastante. Mas eu queria só fazer um comentário, porque ontem eu fui no Ministério Público com uma das professoras que estava lá no dia, e que dias antes tinha recebido aquele jato de spray de pimenta no rosto. Ela foi prestar queixa. E ela estava comentando que uma amiga dela estava bem na linha de frente a hora que tudo começou. E que realmente pularam em cima da grade. Só que o que a outra professora relatou foi que ela chegou a ouvir um tiro vindo de dentro do cerco, de dentro da LEP, e daí começaram a pular na grade. O que eles acham que foram os infiltrados que a PM coloca no meio da manifestação para causar esse alvoroço todo. E que foram eles que derrubaram a grade para dar a entender que foram os manifestantes e a PM poder revidar. Pode ser um boato, pode não ser, mas fica aqui o que a professora viu no dia do massacre. Só registrando, eu não participei das manifestações, mas conversando com uma professora, a professora Marta é bem magrinha e de bem e tal, ela disse que quando viu que começou a ficar feio a situação, ela se retirou e foi bem para longe do confronto. Do confronto, que ela disse que não era confronto nenhum, era a polícia que partiu para cima, ela foi um local de segurança. Se quando ela percebeu, caiu uma bomba do lado dela, nos pés dela. Que possivelmente, como sabemos, que eram atiradas lá do helicóptero, né? Ela ficou... Eu vi a foto esse final de semana passado, eles falando, gente, dá pra ver as bombas caindo de cima do helicóptero, coisa horrível. Franco-atiradores também, lá de cima da Assembleia. Sim, atiradores de elite de cima dos prédios públicos. Foi uma coisa horrível, verdade. Quando as pessoas estavam pensando que estavam seguras, não estavam. Quer dizer, se você vai pensar assim, foi uma ação isolada, foi um erro da polícia, de um comando. Se temos ali 5, 7, 8, 10 black blocs, meu Deus, com tanta gente de prontidão, com tanta gente da inteligência policial ali, como não identificar essas pessoas, já que tem tantas câmeras? Isolar elas. E buscar exatamente essas pessoas que estavam fazendo isso. Mas aí como se justifica 2 horas de bombardeio? Você pensa assim, é um ato irracional aí de um segundo, uma fração que foi irritado, e aí as pessoas se exaltaram. Vamos pensar que fosse 5 minutos, mas não, foram 2 horas de bombardeio. As pessoas corriam e a PM ia em cima e jogava bomba. Eu atravessei a praça e fiquei lá no fundo da praça, onde teoricamente não tinha policial. De repente as bombas começaram a chegar no fundo da praça. E a Gabriela fez esse comentário de que, numa dessa eles romperam a grade, etc. Mas tudo bem, não justifica. Mas a gente precisa mas o dizer... que eu digo é que pode ser policial infiltrado. Não, sim, mas a gente precisa dizer que a PP Sindicato tinha uma ordem judicial para deixar, sim, os professores entrarem dentro da Assembleia Legislativa. Não justifica nada o que a polícia fez, não adianta. Dias antes guincharam o caminhão de som da APP. Todo o primeiro de madrugada foi por causa deles tentando passar o caminhão de som. Depois eles foram lá no acampamento dos professores e tiraram à força os professores das barracas. E assim, um exemplo a ser dado e também a ser seguido por nós estudantes, para quem está entrando agora na licenciatura, para quem está pensando em entrar, é o professor Hermes de Leão, que é o presidente da PP Sindicato. Ele estava lá junto, lá embaixo com o pessoal, levando bomba junto, tentando remover o carro da PM para que as ambulâncias e o carro de som passassem. Foi para Brasília hoje, estava lá na audiência pública. É um exemplo a ser seguido. Acho que é um verdadeiro líder. A gente não pode, claro, ficar puxando sardinha e nem nada, mas precisa ser reconhecido. Sim. Porque ele tem dado tudo de si, praticamente, dentro dessa luta dos professores. Outro aspecto é que o povo voltava para a praça para tirar os feridos e a PM jogava bomba. As pessoas que iam lá tirar os feridos. A Prefeitura de Curitiba virou um hospital de campana. Mas principalmente a Prefeitura, porque era o mais próximo.
Sabe? Eles miravam o spray no rosto dos professores. Não era pra cima, não era pro chão. Era no rosto. Nem mesmo em guerra formal, os exércitos atacam pessoas que estão removendo feridos. Isso aí é contra a Convenção de Haia, é contra um monte de acordos internacionais que existem há séculos já. Bom, vamos fazer um pequeno interregno musical com o professor Abel. Gostaram do interregno? Vou trazer aqui um pouco Jorge Benjor, Jorge de Capadócia. Traz um pouco de reflexão e espiritualidade. Jorge sentou praça na cavalaria, e eu estou feliz porque também sou da sua companhia. Jorge sentou praça na cavalaria, e eu estou feliz porque também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, e nem mesmo um pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Arma de fogo meu corpo não alcançarão, facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes arrebentem sem o meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia. Jorge sentou praça na cavalaria, e eu estou feliz porque também sou da sua companhia. Jorge sentou praça na cavalaria, e eu estou feliz porque também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo um pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Arma de fogo meu corpo não alcançarão, facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes arrebentem sem o meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia. Que beleza, né? Na verdade
é uma música mais de proteção, né? Porque é um pouco o sentido, né, da devoção que você tem a São Jorge, é um pouco essa questão da devoção pelo santo realmente protetor, né? Das causas. Né? Na verdade é uma oração, né? É uma oração de São Jorge, né? De uma religiosidade afro-brasileira, né? Uhum. Onde as pessoas não saem de casa na sexta-feira antes de proferir esta oração. Uhum. Que meus inimigos não me vejam, não me alcancem, não me toquem, nem balas, né? Me atinjam. Não me atinjam. É muito a gente forte esqueceu de fazer isso na quarta-feira e deu no que deu. Né? Então, no Paraná, na noite do dia 5, né? Na noite de ontem, foi feito um panelaço contra o governador Beto Rich, segundo o blog aqui do Ismael Moraes, né? E isso em diversas cidades do interior do Paraná. Tá? Então, eu estava esperando alguma manifestação do gênero, né? Porque é uma manifestação irônica. Mas tem que ver até que ponto, professor, porque eu acho que não. Eu acho que foi... Não? Pode ser que ali a pessoa que filmou, daí tinha mais gente junto assistir esse vídeo, tava falando fora Beto Richa, mas na grande maioria dos panelaços que ocorreu no Brasil inteiro, foi em virtude do programa eleitoral do PT que sim, passou não, ontem. Claro, isso mas aconteceu, no meu prédio aconteceu, eu fiquei estarrecida, pararam 2 minutos, né? De bateção de panelinha, pararam, eu fui na janela e gritei, fora Beto Richa, porque eles acham que de 2 a 5 minutos bater panela é algum tipo de protesto eficaz, enquanto que o professor levar bala de borracha, spray de pimenta e gás lacrimogêneo e tá ali sobre o sol e correr e se desesperar, não é um protesto legítimo? Precisa se rever muita coisa aí. Mas vejam, nós tivemos no noticiário, né, internacional, no Chile, por exemplo, né, a gente teve na Alemanha matéria, teve na França, teve no New York Times, tudo isso eu fui colocando no Facebook no final de semana. Eu queria dizer que os professores de Brasília ontem, né, sem nenhum motivo aparente para a cidade de Brasília, eles pararam em protesto, né, em apoio a todos os professores do Paraná. Né? A rede pública parou em Brasília em apoio a nós, professores paranaenses. Né? Muito interessante. E na segunda-feira, quando todos foram convocados a vestir preto, né, em luto, né, alguns professores, amigos meus da Bahia, mandaram as fotos dos professores, né, desejando assim a solidariedade, né, colocando assim também, porque é aquela ideia, né, ninguém bate em professor. Pô. Nenhuma cultura ouviu-se notícia de que as pessoas tratassem mal seus professores ao ponto de agredi-los fisicamente. Né? Eu sei que somos agredidos em falta de políticas públicas ou faltas de incentivo a salários, né? Planos de previdência, mas eu nunca tinha assistido no mundo tamanha agressão a professores, né? Sendo que outras culturas é o único ser que o imperador reverencia, né? E aqui se bate, né? E as pessoas aplaudem. E postaram no YouTube dizendo, é isso mesmo, tem que descer o cacete, porque essas pessoas são bandidas. Né? Pessoal do governo, né? Infelizmente, temos. E Theodor Adorno trabalha um texto interessante, né? Educação após Auschwitz, né? E aí um professor da UTFPR, ele começou a trabalhar com seus alunos, trocou a palavra Auschwitz, né? E colocou a Assembleia Legislativa, né? E colocou as pessoas, os judeus que estavam sendo massacrados ali, e colocou os professores. Então os alunos foram convidados a substituir a palavra Auschwitz para a Assembleia Legislativa, né, o poder ali do governo, e aos judeus colocou-se os professores que estavam apanhando. E quando os alunos foram lendo com essa configuração, eles disseram, professor, isso aqui é uma premonição. Isso ele anunciou na segunda-feira, e quando foi na quarta, aconteceu aquilo que eles tinham lido. Na aula seguinte, que foi anteontem, professor, você trouxe uma premonição.
porque nós discutimos isso na segunda-feira, fazendo a substituição, dizendo que eles são capazes de matar, para passar os seus projetos. E os alunos puderam constatar isso. O deputado lá dentro da Assembleia falou que eles iam votar nem que fosse em cima das poças de sangue, entende? Não acredito. Falou lá dentro da Assembleia, isso durante o dia foi noticiado. Agora a gente fica no caos do noticiário, né? As bombas são lá fora. O que aqui a gente vai isso? votar. Vamos votar porque as bombas são lá fora, né? Ou seja, é lixo. Eu só concebo... Não, e eles estavam absolutamente tranquilos lá dentro. Alguns, Não, eu digo, claro, né? Eu digo, as pessoas que estavam tranquilas, porque eles tinham uma força policial, né? Convocada do Estado inteiro, né? Para proteger o ato deles, né? E eles ficaram lá dormindo. Daí no dia seguinte eu vi no noticiário, porque eles estavam com medo de voltar para, entre aspas, as bases deles, para não levar os puxões de orelhas em casa, entendeu? É como o cara que sai para beber de noite. Tem alguns que estão aqui ainda, inclusive. E estão pretendendo revogar um monte de honrarias do Beto Richa, aí pelo interior também. Né? Eu queria fazer um contraponto também para o Eduardo. Alguns colegas professores questionavam até que ponto, quando a APP Sindicato, no intuito de entrar na Assembleia e talvez barrar a votação, se eles também não estariam violentando o processo democrático, já que essas pessoas foram eleitas pelo povo. Então, alguns professores trouxeram essa reflexão contrária, dizendo, mas escuta, até que ponto a APP Sindicato também não pode ser responsabilizada quando tenta impedir uma votação? Porque a justificativa que eles deram para colocar aquele contingente policial ali é que essas pessoas iriam invadir a Assembleia e iriam impedir a votação. Isso também é antidemocrático, quando você não deixa as pessoas legitimamente pelo voto eleitas não votarem. Mesmo que seja um projeto impopular, você afeta a democracia quando você rompe com, digamos, tentar impedir uma votação. Mas isso já foi visto previamente, né, no início a gente falou anteriormente, okay, né, Rafael? Até porque o professor falou, perigo de invasão da Assembleia. Não existe invasão, gente. Existe ocupação. Tá lá para quem quiser ver na página do deputado Tadeu Venere. Foi ocupada a Assembleia Legislativa em fevereiro. Saíram da Assembleia Legislativa, desocuparam, não existiu uma coisa quebrada lá dentro, nada. Uma única coisa que quebrou foi um vidro pro lado de fora e os portões. Não existe essa questão invasão da Assembleia Legislativa, até porque a Assembleia Legislativa é a casa do povo. Mas existe ocupação. Havia uma intenção de parar a votação. Não sei se essa era o encaminhamento. A intenção era essa. Mas a pergunta é, isso não fere o princípio constitucional? Entende, não? Porque a gente está vendo um lado. Sim, é porque... Agora, pelo outro lado, professor, vamos ver. Era para ser aprovado, foi aprovado, eles queriam que fosse aprovado um projeto, um pacote que mexeria na previdência de todos os servidores do Paraná. Aí o que acontece? Não vamos invadir, não vamos ocupar, desculpa, não vamos fazer nada porque vai ferir a Constituição. Mas, gente, se lá dentro o povo está sem noção, se a base é do governo e está todo mundo sem noção, tem que ter ocupação, tem que ir para a rua mesmo. Democraticamente, há outras instâncias. Nós podemos usar as mesmas armas. Agora, como é que a gente vai usar outra instância se o judiciário também está comprado, professor? Assim... Tu vai falar, isso é antidemocrático, mas o cara foi eleito para representar o povo. O povo tá todo lá fora apanhando e o povo tá lá aprovando a medida. Tem coisa mais antidemocrática que isso? Tá lá batendo nas pessoas? Porque elas estavam pacificamente mostrando que aqui é para fazer a meia-culpa. Se temos que apurar a responsabilidade do que aconteceram na quarta-feira, nós temos que colocar os dois lados aqui, né? E é só ponderar, né? Jamais julgar ou concordar ou discordar, mas dizer assim, até que ponto invadir a Assembleia também ocupar. Por quê? Porque, veja,
por que proibir as pessoas de ocuparem as cadeiras destinadas ao público? Porque são cadeiras destinadas ao público. E até porque não haveria possibilidade de ocupação ou invasão, professor. E como eu já falei, a PP Sindicato tinha uma ordem judicial de que os professores poderiam sim entrar na Assembleia Legislativa, ocupar as cadeiras para que pudesse acompanhar a votação. Que já tinham feito, que já tinham recorrido, né? Que já tinham recorrido dessa decisão, mas eu entendo que é um direito legítimo. Mas aí como, na visão deles, havia aqui bandidos, né, infiltrados, black blocs, alguém que, né, não vai apenas ocupar a Assembleia e assistir tranquilamente a votação, como tem bandidos no meio dos professores, como vamos garantir a segurança dos nossos deputados? Né? É irônico. Fala, meu querido Flávio. Então, só queria comentar, no geral, assim, sobre tudo o que aconteceu na semana passada, né? Porque, por exemplo, a partir do momento que aconteceu, como que chega para quem não foi no evento, para quem é de outra cidade, para quem é do Brasil, mas que está fora, por exemplo, em outro país e que vê só a notícia. Então, acho que nesse momento a mídia tem que bancar o filósofo e explicar nos mínimos detalhes por que está acontecendo. Porque como você é ingênuo, Flávio? A mídia bancar o filósofo, então, não dá, gente. A mídia comprada, Flávio. Então, porque isso aqui me assusta. Porque a gente vai ter eleição para prefeito muito em breve em Curitiba. E o Beto Richa, ele é o governador. Ele não vai tirar férias na eleição. Provavelmente ele vai ter um candidato. São 3. E aí, então, são muitas coisas que vamos ter como herança desse ocorrido. Não é uma... O Flávio falou dos candidatos à prefeitura. Preciso pontuar que não, eu acho que é o pai. Os candidatos que já sinalizaram que vão tentar a prefeitura de Curitiba, além de tentar a reeleição do Gustavo Frutti, o nosso querido, só que não, Francisquini, que é o atual secretário de Segurança, e o Ratinho Júnior, né, que também é amiguinho ali do Beto Richa. Mas depois disso eu acho que tem mais um. Não vai concorrer? Bernardo Piloto, não é, do pessoal? O Dutti é de uma novo? Pessoa, se vocês não sabem, ele deixou 650 milhões de dívidas para as quais não havia prescrição no orçamento. Isso é proibido por lei. Ele vai tentar de novo? E aí, ele foi processado na justiça, né? Isso é crime. Né? E daí, como é político, a coisa fica enrolada, de repente, está aí candidato a prefeito de novo. Mas sabe o que é o pior, professor? Nesse momento, o que ele é dentro da política brasileira? Gente, ele é deputado federal. Como é que votar em deputado federal para um homem desse? Mas o Justus não voltou para a Assembleia? O Rossoni também? Então. O Romanelli? Então, cidadão, né? Por isso, essa é a minha preocupação, porque se as pessoas não compreenderem o que aconteceu ali, isso vai passar em branco, vai ser, são professores que estão querendo mais regalias e é um governo que quer que o Estado cresça. Se as pessoas não compreenderem o que aconteceu, isso vai passar como um baderno, vai passar como professores que estão querendo trabalhar menos, ganhar mais. Se as pessoas não compreenderem o que aconteceu, isso é grave e vai passar em branco, sabe? As pessoas que mandaram fazer aquilo vão se reeleger a outros cargos mais poderosos, podem fazer de novo. A gente sabe que podem fazer de novo. É interessante o Flávio falar isso, que eu estava lendo os comentários de uma notícia que a Folha de São Paulo postou no Facebook, e o pessoal perguntando, né, como é que funciona essa origem do problema que é Paraná Previdência, etc. E gente aqui do estado, daqui da cidade, tentando se esforçar para explicar o que aconteceu, o que influencia nos servidores e nos professores. E uma coisa, o professor Irineu falou da questão do pessoal do PSDB Nacional, etc., dos outros partidos se posicionando totalmente repudiando, totalmente contra. Mas assim, é óbvio, professor, eles são oportunistas. Se a gente for parar para pensar, é um oportunismo. Álvaro Dias falou que não, que foi exagerado, mas ele meteu o cavalo no professor lá em 88 e agora vem dizer isso. E o pior, aparece na televisão falando sobre questões éticas, minha gente. Minha mãe esteve, né, nesse protesto,
também, né, sofreu as consequências lá no tempo do Álvaro Dias. E lembrando que ela votou nele, como as outras professoras do Paraná na época, porque ele baseou a campanha dele na educação e levava o que ele chamava as professorinhas para o programa eleitoral, abraçava e falava, né, o quanto ele iria, digamos assim, dar atenção a essa classe, para depois acontecer o que aconteceu, né? E o comentário dele agora não teve comparação, ele falou. Vamos dizer, não teve comparação porque porque o nível da coisa foi, mas assim, o pensamento foi semelhante, né? A prepotência, o poder pelo poder foi a mesma coisa. Só que relacionando aqui, então relembrando o episódio do Álvaro Dias, assim como algo semelhante que aconteceu agora com o governador Beto Richa, quando dizem que a campanha do Beto Richa acabou, desapareceu. Eu acho que na última campanha para o Senado, acho que todo mundo ainda lembra que quantos por cento de voto o Álvaro Dias recebeu, né? 80%. E o Richa 62% depois de ter falido o Estado. Então, assim, é uma sátira, né? Quando na campanha ele disse que ia fazer investimento em educação, né? E as pessoas queriam contabilizar as contas, né? Como é que o tribunal como é que ele vai justificar isso ao Tribunal de Contas, né? Realmente houve um investimento, né, de bombas na educação. E dizer assim para as pessoas que estão nos ouvindo, aqui retomar a memória, para que esse 29 de abril não seja realmente esquecido, e o nome das pessoas que estão realmente contra o povo que o elegeu. Só um adendo, já que a gente já está fechando. A gente falou Beto Richa, Álvaro Dias. Gente, Beto Richa fez escola de governo Álvaro Dias, então não tem como sanar nada, como defender ninguém, gente. Beijo, tchau para quem está nos ouvindo, nós estamos quase acabando, a Gabriela vai falar. Bom, pessoal, eu só queria fazer um convite para vocês curtirem uma página que eu criei no Facebook com os relatos dos professores, dos estudantes que estavam lá na Assembleia no dia do massacre. O nome da página é Richadura, tudo junto, Relatos do Protesto. E eu vi agora na página da APP que eles estão pedindo doações de água, alimento, roupas, né, cobertores, porque faz frio, para o pessoal que está acampando na frente da Assembleia. O acampamento está voltando. Então, quem puder ir lá ajudar, fica o convite. A página Somos Todos Professores também, a Rafaela está falando. Eu acho que, só para encerrar, né, agradecer a todos, né, agradecer aos ouvintes também. Os programas estarão disponíveis no blog a partir desta semana. Vamos dar bastante destaque para esses 2 últimos programas. E eu acho que a coisa mais importante que aconteceu com essas manifestações, apesar digamos assim, do fracasso legislativo, né, isso ainda não acabou, vamos ver o que vai acontecer, mas é que o Richa foi tirado da toca, né? Realmente você teve algo muito benéfico nisso, é que ele teve que mostrar quem ele é, né? Então, uma última palavra, professor Abel? Só, Eduardo, lembrando para os ouvintes, né, e divulgando, né, o nosso programa, Web Rádio, às 15 horas, e qual a forma de acesso no site da PUC? Isso. Por favor, poder passar para... Como é que a pessoa acessa ou participa, né, aqui no Facebook? Nós temos a página da Rádio Web Filosofia e todas as semanas a gente publica novamente o link de acesso, né? Está também no meu Facebook, no Facebook do Johnny, né? Inclusive quem quiser fazer parte do nosso Facebook está tudo liberado, né? E a página da Rádio Web Filosofia é uma página pública, tá? Diga, professor. Só ainda uma última contribuição, que já praticamente desde a última campanha presidencial, um fato positivo é que a política virou um assunto do dia a dia, né? Um assunto de boteco, as crianças, então cada um dentro das suas possibilidades, mas virou um assunto de debate também, que é um ponto a ser ressaltado. Então está bem. Queria agradecer a participação de todos e convidar para a gente continuar essa discussão na quarta-feira que vem, porque a gente tem que aprofundar um pouquinho, mostrar os exemplos da mídia, né, o que eles realmente disseram, fazer um painel, tá bom? Agradeço a vocês e uma boa tarde a todos.